Bom, em 2016 falou muito do preço alto do feijão, que acabou até impactando na inflação, um preço maior para o consumidor, mas aí houve um aumento de área, um aumento de produtividade, os preços começaram a cair. Qual que é o cenário atual hoje para a cultura do feijão? Bem, nós temos aí, a semana passada, foi uma coisa mais pontual, que não tinha ainda uma colheita tão avançada como agora essa está se desenhando para a próxima, e essa abertura no mercado de hoje, por exemplo, já mostra e já dá sinais de que o feijão não vai se sustentar nesse preço que estava aí até a semana passada, entre 160 a 170, um feijão mais escuro entre 135 e 140. Então a tendência é dos preços recuarem de fato. Qual que é a expectativa de produção esse ano, essa safra para o Brasil? Segundo a Conab, que é, vamos dizer assim, que anuncia os números a nível nacional, ele aponta uma safra aí maior que o ano passado, em torno de uns 30%, mais ou menos, passando de 3,200 milhões, 3,200 milhões de toneladas. No ano passado, houve uma quebra de safra por dois fatores. Primeiro, os preços estavam muito baixos quando o produtor foi plantar. E depois teve a questão climática que ainda prejudicou ainda mais a produção. É verdade, o El Niño prejudicou demais a cultura do feijão no passado. E aí a gente teve esse preço que chegou aí a quase R$ 15 o quilo em alguns supermercados. O consumidor se assustou, recuou o consumo, tanto que a gente enfrentou o segundo semestre aí, que poderia ter sido até a sustentação desse valor de 500, mas aí o consumidor pisou no freio do consumo e aí a gente viu realmente uma queda do consumidor. Para esse ano, os valores já estão mais baixos. Esse preço muito alto acabou atraindo muitos produtores para produzir mais esse ano. Qual que é o risco disso? Esses produtores que têm saído da cultura, eles estão retornando, voltaram para esse ano para plantar feijão. Já com a expectativa de que iriam ter um bom preço, coisa que não vai acontecer, né? A gente não pode esperar feijão a R$ 15 mais. Ele deve ficar na faixa de R$ 13,50, no máximo R$ 4 até o final do ano. Então, essa é a realidade do feijão hoje. O produtor que plantou esperando colher, lógico, uma produtividade boa, porque o clima está se desenhando mais satisfatório, falava-se que a laninha ia prejudicar, coisa que não está acontecendo. E eu acredito que a produtividade realmente vai ser maior do que o ano passado. É tanto que essa produção, ela está mais ligada aos níveis, um aumento do nível de produtividade do que propriamente a área plantada. Lógico, com alguma pontual, como o Paraná, por exemplo, que aumentou realmente a área, Minas aumentou, Goiás aumentou, mas assim, de maneira geral, se você olhar os números, a área não subiu tanto, mas sim a produtividade, ela está mais elevada. O preço hoje, como você disse, está em torno de R$ 150. Até que ponto continua sendo rentável para o produtor e qual que é o sinal de alerta? Eu acho que o alerta seria se feijão abaixo de 130, que eu acho que isso vai ser difícil de acontecer. Por quê? Porque nós temos um aumento de consumo. Tivemos um problema aí recentemente com a carne, proteína animal ficou cara, vai continuar cara, e o consumidor, aquele de mais de baixa renda, vai voltar a consumir o feijão. Então eu não vejo um aumento no caso aí do consumo. Eu não vejo assim um cenário tão negro como está se pensando, né? Feijão a 130, abaixo de 130 é prejuízo para o agricultor, porque ele teve esse ano um custo de produção maior, né? Ele comprou a semente na época que o feijão estava com preço, vamos dizer, acima de R$ 15, chegou em alguns estados, e tivemos também os preços dos insumos de maneira geral dolarizados, que realmente estava lá para cima. Então, o que eu vejo é que ele pode conseguir ainda fazer 2 safras, quem plantou a primeira vai plantar a segunda, já plantou a segunda, um ciclo mais curto, né? Feijão não é mais 90 dias, são às vezes 80 dias, dependendo da variedade do feijão. Então, isso facilita e veio para estimular o produtor, né? Houve também uma falta de produto aqui no Brasil, chegou até a ser liberada a importação de outros países, só que a produção do carioquinha, ela é meio que exclusiva do brasileiro. Ela é muito típica, exatamente, do Brasil. Teve recuperação? Não, na verdade foi o seguinte, a China, depois da Argentina, que é um grande produtor de feijão preto e que acaba 70% da produção vindo para o Brasil, né, eles plantam, na verdade, para nós aqui. Para eles é fantástico essa questão do feijão preto no segundo semestre, aí eles realmente, a partir de maio, eles começam a mandar feijão para cá. Mas também conseguiu trazer alguma coisa da China, né?
não só de feijão preto, mas alguma coisa de outras variedades também. Então, mas o consumidor ele é muito resistente quando entra um feijão de fora, se falando em carioca, né? Coisa que é difícil acontecer, porque é difícil você trazer feijão de carioca de outros países. Mas o feijão preto veio substituir esse feijão, né? Faltando, como o Nordeste não come feijão se não for de corda. Mas faltando feijão de corda, ele come o preto, ele come o carioca, né? Ele não fica sem comer o feijão. Então, a gente vê aí como uma possibilidade de que esse ano a gente vai ter menor nível de importação, mas vai continuar se importando, sim, feijão preto. E qual que é a produção aqui no Brasil, a distribuição entre os tipos de feijão hoje? Eu acredito que 65% é feijão carioca. Depois, em segundo lugar, o calpi, que dá uns 20%, e o restante é feijão preto. Quer dizer, por isso que nós importamos ainda feijão preto. Tem espaço para aumentar essa produção aqui no Brasil? Quais seriam alguns lugares? Talvez Mato Grosso investir um pouco mais nessa cultura? Na verdade, o Mato Grosso ele despontou com o calpi, o feijão de corda, que ele achou a possibilidade de mandar esse feijão para o Nordeste, em determinada época do ano. Então, foi realmente um pulo do gato aí para esse produtor do Mato Grosso. Mas o feijão ele tem uma certa limitação, né? Ele está variando entre 13 milhões, 2.800.000 hectares, ele não passa disso, e a gente vê que isso aí não tem como avançar. Ele pode avançar em tecnologia, e isso está acontecendo no Brasil. Melhorou muito o nível tecnológico brasileiro. Nós tínhamos como média nacional 800 quilos por hectare, é muito baixo, a nível nacional, por conta da produtividade do Nordeste. Mas a nível, vamos dizer assim, de agora em diante, de uns 20 anos para cá, ela subiu para acima de 1.000 quilos por hectare, né? Então, isso tem sido benéfico, né? A ponto aí do produtor ser atraído pela cultura do feijão. Ok, Sandra, muito obrigada pela sua vinda aqui, pelas suas explicações. Nada, sempre às ordens. E vocês acabaram de ouvir a entrevista com a Sandra Hetzel, ela que é consultora de mercado da Unifeijão. Voltamos ao programa.